Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia faz uma grande operação na zona norte do Rio e prende 9 pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Os agentes também fizeram a reintegração de posse de um prédio que, segundo os policiais, tinha sido tomado por bandidos. No Distrito Federal, o gerente de um banco é preso depois de transferir da possibilidade de antecipar as férias dos alunos por causa do aumento de casos de gripe. E ainda o Brasil perde uma das mais importantes figuras do teatro. José Celso Martinez morreu aos 86 anos depois que um incêndio destruiu o apartamento dele em São Paulo. Quinta-feira, dia 6 de julho, agora no Brasil TV. Uma grande operação das polícias civil e militar do Rio prendeu 9 pessoas em favelas da Zona Norte. Segundo as investigações, os presos têm ligação com o tráfico de drogas. Os agentes também fizeram a reintegração de posse de um prédio que, segundo a polícia, tinha sido tomado por bandidos. Desde as 6 da manhã, no Complexo da Penha. A polícia afirma que os traficantes tomaram pontos comerciais e também imóveis residenciais dos moradores. Esse prédio, com 24 apartamentos, foi tomado pelo tráfico em novembro do ano passado. São marginais oriundos do Complexo da Penha que pretendem incrementar seu poderio financeiro através dessas extorsões. Então eles retiraram a propriedade desse prédio aqui, do seu legítimo proprietário, e passaram a receber os aluguéis através da associação de moradores ou então cobrança na boca de fumo. Segundo as investigações, a associação de moradores estava sendo usada para recolher o dinheiro de taxas cobradas da população local, mas também para lavar o dinheiro vindo do tráfico de drogas. Os principais alvos da operação de hoje são o presidente da Associação de Moradores do Quitungo, Edson Joaquim Vicente, o Edson Pinguelo, apontado como um dos operadores do tráfico de drogas, e Tiago do Nascimento. Em outro, eles avisam que um apartamento invadido pelos traficantes estava sendo colocado para alugar por meio da associação. Durante as investigações, a polícia também descobriu que os traficantes exigiram dinheiro para que uma construtora pudesse fazer uma obra pública na região. Uma empresa de engenharia que ganhou a licitação do Estado para poder fazer, a reforma habitacional aqui do conjunto do Quitungo. Eles eram obrigados, pela essa organização criminosa, a pagar R$15 mil mensais para poder trabalhar aqui, nessas cercanias. Policiais federais prenderam 15 pessoas e cumpriram 28 mandados de busca e apreensão. Confronto aqui em Cascavel. A Polícia Federal não se manifestou sobre essa morte. Os policiais apreenderam 11 veículos, 10 armas e meia tonelada de maconha. Foram encontrados R$56 mil em espécie e cerca de R$200 mil em cheques. Contas dos envolvidos foram bloqueadas e houve também o sequestro de imóveis, entre eles uma fazenda no Mato Grosso. As investigações começaram há cerca de 7 meses e apontaram que o grupo afirma que os criminosos mataram pelo menos 12 pessoas. Amanda Guedes para o Brasil TV. Em outra operação, a Polícia Federal investiga quem financiou uma invasão ao Aeroporto Internacional de Brasília em dezembro do ano passado. A suspeita é de que tenha relação com uma tentativa de ataque à bomba também na região do aeroporto na véspera de Natal. O Rodrigo Serpa tem os detalhes. Oi, Marcele, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a Polícia Federal cumpriu hoje 6 mandados de busca e apreensão.
um no Pará, um em Mato Grosso e 4 aqui no Distrito Federal. A polícia investiga supostos financiadores da tentativa de explosão de um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília na véspera do Natal do ano passado. Além disso, são escopo dessa investigação 2 tentativas de invasão a uma área restrita do aeroporto de Brasília, nos dias 2 Porto de Brasília, e prendeu 2 pessoas suspeitas de participação no crime, George Washington de Oliveira e Alan Diego dos Santos, que confessaram envolvimento no caso. A operação de hoje da Polícia Federal é um avanço dessa investigação. É isso, Marcele, volto com você. Ainda em Brasília, a Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de envolvimento em fraudes bancárias. Um deles é o gerente de um banco no Núcleo Bandeirante. Hoje pela manhã, 50 policiais civis cumpriram 3 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão. Eles estiveram nas regiões de Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e no setor de Rádio e Televisão Norte, além de endereços em 2 cidades de Goiás. Na casa de 2 investigados foram apreendidos $11 mil. De 32 anos, era gerente de uma agência do Banco Santander no Núcleo Bandeirante. Segundo a polícia, ele usou a senha de outro gerente para fazer as transferências bancárias ilegais. Com a senha do colega de trabalho, ele transferiu da conta de um correntista do banco R$1,5 milhão para a conta dele. E ainda fez outras 7 transações com altos valores, de R$200 mil e R$400 mil. Ainda segundo a polícia, quem recebeu ilegalmente o dinheiro foi Júlio César Lopes de Souza, Sandro Dias Couto e Gláucia de Fátima Rocha Marsola. O dinheiro caiu na conta física e jurídica deles. Os crimes aconteceram entre agosto e outubro do ano passado. E segundo o delegado-chefe das investigações, todos possuem empresas de fachada. Todos os indicativos nos levam a crer que são empresas de fachadas, né? Inclusive parte delas estiveram quase que desativadas assim, né? Nesses últimos anos. E de novo, né? As investigações demonstram que a movimentação financeira dessas empresas é incompatível com a realidade. Segundo as investigações, o gerente Hernanes Amorim movimentou R$8 milhões em suas contas bancárias nos últimos 3 anos. Ele foi demitido assim que a instituição financeira descobriu as transferências bancárias ilegais que ele realizou. A polícia fez hoje também um bloqueio de mais de R$4,5 milhões da conta dos investigados. Considerando que é um valor muito alto, nós acreditamos sim que pode ser um grande indício da prática de outros crimes. Hernanes Amorim Oliveira, Júlio César Lopes e Sandro Couto Dias Couto foram presos hoje na operação da polícia. Gláucia de Fátima Marsola não foi localizada e é considerada foragida. Todos os presos vão responder por furto mediante fraude, lavagem de capitais e também por integrar associação criminosa. O advogado do ex-gerente Hernanes Oliveira e também de Júlio César Lopes disse que não são verdadeiros os fatos e que os acontecimentos vão ser esclarecidos em juízo. Nós não conseguimos contato com as defesas de Sandro Couto e de Gláucia Marsola. O Banco Santander disse que a operação teve total parceria e cooperação da instituição com a Polícia Civil. O banco informou ainda que possui sistemas altamente eficazes para identificar eventuais desvios de conduta, evitando assim qualquer prejuízo financeiro aos clientes. A gente fala agora de um crime que chocou os moradores de um bairro em Igaraçu, no litoral norte de Pernambuco. Uma criança morreu depois de ser baleada dentro de casa por homens que teriam chamado por um vizinho, de acordo com a polícia. Uma outra criança ficou ferida no ataque. Seu Rosábio está perdido. A tristeza tomou conta do coração dele desde ontem. Com agonia, meu amigo, eu gritando dentro de casa, socorro, me acuda. Oh, meu Jesus, é triste. É muito triste, meu Jesus do céu. Ontem a minha filha está numa alegria, mas meu Jesus, hoje já vai para debaixo da terra, meu Jesus. Ele é pai de Maria Vitória Dantas Rodrigues, de 8 anos. A menina foi morta ontem, dentro de casa. Ela foi baleada no abdômen. De 8 horas da noite, a gente estava tudo tomando café. A gente já ia comer, já. O cara está com seus pratinhos para comer. Pouco mais, 2 camaradas aparecem. Um capuçado e outro sem ser capuçado.
Aí se chama um tal de Tarcísio. Aí a minha pirraia pensar que era algum menino chamando Tássio, porque Tássio é meu pirraia. Ela achava... Aí pegou, foi abrir a porta. Quando foi abrir a porta, já recebeu bala. O crime aconteceu na rua Olinda, no bairro Bela Vista, em Igaraçu. A rua fica no loteamento Agamenon Magalhães. Os vizinhos também ouviram os disparos e hoje começaram o dia muito assustados. Maria Vitória morava na Paraíba com a mãe e tinha vindo passar uns dias com o pai, junto com um irmão mais velho. Ela já ia voltar para casa amanhã. De acordo com o pai da menina, os criminosos estavam aqui do lado de fora. Um desse lado, outro desse lado aqui. A menina estava dentro de casa, jantando com a família. Ela abriu essa porta para ver quem estava chamando. Esse portão estava fechado. E aí os disparos começaram. A bala teria batido aqui, nessa grade que ficou envergada, atingiu a menina e entrou na sala de casa. Outra menina de 9 anos foi atingida de raspão. Chegou a ir para o hospital, mas já voltou para casa. Essa janela também foi atingida pelos bandidos. As marcas de sangue de Maria Vitória ainda estão espalhadas por vários cômodos da casa. Seu Rosábio decidiu ir embora da casa, que havia sido alugada há apenas 3 meses. Para ele, é impossível conviver com as memórias de uma dor que nunca vai passar. Não suporto não, isso foi a dor mais triste do mundo. Na minha vida foi essa. Que história triste, nossa solidariedade a essa família e que a polícia consiga prender esses criminosos. Bom, a Polícia Civil de Pernambuco disse que as investigações já começaram e seguem até que os responsáveis sejam encontrados. A polícia não informou se alguém foi preso. E tem mais um caso de violência em Pernambuco. 2 mulheres foram assassinadas a tiros na frente do prédio onde moravam em Jaboatão dos Guararapes. Eram mãe e filha. Mãe e filha foram mortas na frente do prédio onde moravam na Rua Bandeirantes, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Uma das câmeras do prédio registrou como tudo aconteceu. Era perto das 3 horas da tarde de ontem. As 2 descem de um carro preto, dão a volta, depois seguem para a portaria do prédio. O carro preto vai embora. Um homem sai de um carro de cor vinho que já estava estacionado do outro lado da rua. O homem se aproxima. Elas ainda não tinham entrado. Em 25 segundos, o homem fala com as 2, atira, volta para o carro e foge. Testemunhas ouviram vários disparos. Aparentemente foi em torno de 6 disparos, viu? 6 disparos. Aí começou, né? O corre-corre, totalmente tranquilo, entendeu? É como texto já premeditado, não sei, foi estranho, entendeu? Ele saiu totalmente tranquilo. Mãe e filha morreram no local. Laura Beatriz Santos Silva tinha 23 anos, era estudante de Direito. Janete Santos Silva tinha 49 anos. Para a polícia, o principal suspeito de ter cometido o crime era ex-companheiro da jovem. De acordo com a polícia, o relacionamento durou 2 anos e 4 meses. Em maio, ela decidiu terminar. Depois precisou procurar a delegacia porque passou a ser xingada e a receber ameaças que também eram direcionadas à mãe. Parentes contaram que Laura Beatriz tinha uma medida protetiva que deveria impedir o ex-companheiro de se aproximar dela. O casal morou com os pais da jovem no Cabo de Santo Agostinho. Ela e a família se mudaram aqui para Jaboatão há 2 meses. Testemunhas disseram que o homem ainda tentou alugar um apartamento no mesmo prédio, mas o contrato foi desfeito. Informação de que ela morava mais ou menos 2 meses aqui. Mas a respeito do cidadão é que ele não residia. Ele tentou alugar, mas o pessoal que é dono do apartamento chegou ainda a receber, mas devolveu em Pix o valor porque se sentiu mal.
E aí ele não chegou a residir, segundo informações do pessoal do condomínio. Algumas vezes sim, ele era visto, mas não com muita frequência, né? Como ela residia há pouco tempo, provavelmente ele só visitava, né? Um absurdo. O homem suspeito do crime ainda não foi localizado. Um jovem de 19 anos morreu após ser atropelado por um carro que era conduzido por criminosos que fugiam de uma perseguição policial em São Luís, no Maranhão. O motorista por aplicativo havia recebido uma solicitação de chamada de corrida. Ao chegar no local, foi surpreendido pelos criminosos que já o aguardavam. Eles anunciaram um assalto e o levaram junto como refém. Durante o trajeto, o dono do carro acabou avistando uma patrulha da polícia. Foi nesse momento em que ele decidiu saltar do carro e pedir socorro aos policiais que saíram em perseguição dos bandidos pelas ruas aqui de São Luís. Durante a fuga, os criminosos acabaram perdendo o controle do veículo e batendo em outro carro e em uma moto. O motociclista, o Vanderlei Souza Serra, de 19 anos, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Após o acidente, os criminosos fugiram, mas foram capturados horas depois. Eles foram identificados. Yarlisson Douglas, de 33 anos, e Rony Ribeiro, de 23, já tinham diversas passagens pela polícia. A terceira pessoa, cúmplice também desse sequestro, é uma mulher. Se trata de Rafaela Busson, de 19 anos, sem passagem pela polícia. Os três foram apresentados no plantão central e já estão à disposição da Justiça. Aqui de São Luís, Murilo Lucena para o Brasil TV. Técnicos do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear permanecem em Nazareno, no sul de Minas, tentando localizar as duas fontes de Césio-137 que desapareceram de uma mina. Você ouviu isso aqui no BRTV. A principal suspeita é de que elas tenham sido furtadas. As buscas às duas fontes de Césio-137 continuam aqui em Nazareno, no sul de Minas. Já existe uma equipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear aqui no local e também da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A própria CENEM disse que uma outra equipe foi enviada ontem do estado do Rio de Janeiro para reforçar esse trabalho de procura por essas duas cápsulas. Essa equipe do Rio vai apurar as circunstâncias desse desaparecimento e verificar também as atuais condições de segurança da mineradora. Os 300 hectares foram varridos com detectores de radiação e a CENEM disse que o relatório dessas buscas ainda não estão prontos, mas devem ser divulgados em breve, afinal o trabalho continua aqui na região. Só para relembrar o caso, as cápsulas desapareceram na semana passada. Nessa quarta-feira, técnicos da equipe de licenciamento da Diretoria de Radioproteção e Segurança da CENEM fizeram uma visita à sede da mineradora aqui no sul de Minas para verificar o que pode ter acontecido para que essas duas cápsulas desaparecessem. Em nota, a mineradora disse que as fontes de Césio-137 são classificadas como categoria 5, ou seja, de baixo risco, e que possuem uma atividade 275 mil vezes menor do que alguns aparelhos de radioterapia, mas alerta que o manuseio inadequado por pessoas que não são autorizadas pode sim gerar riscos à saúde. As buscas então continuam aqui no sul de Minas, as duas cápsulas de Césio-137. Lorena Vale para o Brasil TV. Os casos de gripe vêm aumentando no Acre. Só nos últimos 2 meses, em apenas uma UPA, no 2º Distrito de Rio Branco, mais de 5.000 pessoas foram atendidas com sintomas da doença. A Secretaria Estadual de Educação se reuniu com representantes dos municípios e não descarta a possibilidade de antecipar as férias dos alunos. O estado permanece em emergência na saúde por causa do surto de síndrome respiratória aguda grave, principalmente envolvendo crianças até 5 anos de idade. Esse médico alerta para os sintomas mais graves da doença. A gente pede sempre para o máximo de cuidado na transmissão, que isso sempre vai ser como? Com a máscara. Paciente que já inicia o sintoma gripal em bom estado geral, que sejam sintomas leves, que continue suas atividades laborais, uma vez que toda a população, a maioria está vacinada, para saírem de casa com máscaras, que você pode transitar em qualquer ambiente e protegendo você e aos próximos. Não melhora ou persistência dos sintomas, procurar a UPA, que a gente
trata de pacientes de leve a moderada intensidade. Aqui na UPA da Sobral, 3.000 notificações de caso de gripe foram registradas no mês de maio. No mês de junho, os atendimentos apresentaram uma pequena queda, com pouco mais de 2.000 casos. A Secretaria Estadual de Educação disse que esteve reunida com representantes dos municípios porque percebeu um aumento nos atendimentos nas unidades de saúde e disse que nenhuma escola da rede municipal, por enquanto, suspendeu as atividades, mas não descartou a antecipação das férias. A secretaria destacou ainda que monitora a situação e faz levantamento e reforçou que é preciso que a população fique atenta aos sintomas de gripes, para que em casos de urgência procurem as unidades de saúde. Cada município está sendo analisado com sua característica, com sua particularidade, e isso garante com que a gente possa trabalhar de forma direcionada e a gente está acompanhando os relatórios epidemiológicos junto com a CESACRE. A seguir, a morte do dramaturgo José Celso Martinez Correia. O Brasil perdeu hoje um dos maiores dramaturgos da história do país. José Celso Martinez Correia, fundador de uma das mais importantes companhias brasileiras de teatro, morreu em São Paulo aos 86 anos. Ele estava internado havia 2 dias com queimaduras no corpo. Na terça-feira, o apartamento dele pegou fogo. Por uma rede social, o Teatro Oficina confirmou a morte do diretor e dramaturgo José Celso Martinez Correia, citando outro dramaturgo, Oswald de Andrade. Tudo é tempo e contratempo, e o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo. Em seguida, nossa fênix acaba de partir para a Morada do Sol. Amor de muito, amor sempre. Artistas, amigos e fãs deixaram mensagens de carinho e despedida nos comentários. O apresentador Paulo Vieira disse obrigado, Zé. A atriz Isabel Teixeira escreveu eterno em todos nós. E o fã Gustavo agradeceu pelos mundos que você nos fez sentir. Na manhã de terça-feira, o apartamento de Zé Celso pegou fogo e ele foi internado na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas com queimaduras no corpo. Segundo os amigos, o incêndio começou no quarto de Zé Celso, que estava dormindo depois de trabalhar a noite toda. O Zé trabalhou a noite toda, foi dormir pela manhã e ligou o aquecedor. A médica que acompanhava o dramaturgo há anos chegou a dizer que, apesar do quadro grave, o organismo respondia com sucesso aos cuidados recebidos pela equipe do HC. Os médicos chegaram a suspender o aumento nas doses dos medicamentos. O caso dele é grave, uma queimadura extensa de 53% da superfície corporal, mas ele está estável, né? Está lutando. O marido, Marcelo Drummond, e os atores Ricardo Bittencourt e Victor Rosa sofreram queimaduras ao socorrer o dramaturgo. Marcelo, Ricardo e Victor, que estavam internados na semi-intensiva do Hospital São Paulo, tiveram alta hoje. A polícia de São Paulo investiga as causas do incêndio que atingiu os 2 apartamentos que ficam no último andar. A suspeita é de que um aquecedor elétrico que estava no quarto de Zé Celso tenha provocado o incêndio. Ainda não há informações sobre dia e horário do velório de Zé Celso. A assessoria do dramaturgo, por enquanto, só confirmou que será em São Paulo, no Teatro Oficina, onde ele produziu e ensinou tanto. A cobertura completa sobre a despedida a Zé Celso, daqui a pouco, no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. O Brasil TV fica por aqui.